O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João Batista pregava, dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu, e eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho muito amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, para que sejamos capazes de acolhermos esta palavra que acabamos de ouvir. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa do batismo do Senhor. E com esta celebração, nós encerramos o tempo litúrgico do Natal. No próximo domingo, iniciamos o tempo comum, até a quarta-feira de cinzas, para iniciarmos a Santa Quaresma. E hoje coroamos toda esta caminhada que fizemos desde o nascimento do Senhor, com esta celebração, aonde temos a possibilidade de meditarmos como foi esse batismo, o batismo de Jesus, e mais do que isso, o que esse batismo também tem a ver conosco. Então vai ser diante desta dinâmica que nós vamos ser orientados por este Evangelho que acabamos de ouvir, permitindo que ele também dialogue conosco, permitindo com que esta palavra se aproxime de cada um de nós e possa nos falar ao coração. Para os judeus, no seu caminho de fé, já era costumeiro alguns ritos de purificação, porque eles acreditavam que cometiam pecados, e que diante destes pecados, eles precisavam, em primeiro lugar, se arrepender para pedir perdão a Deus, e depois, consequentemente, vivenciar no templo, aonde eles tinham todos os rituais litúrgicos, aqueles ritos de purificações que eram feitos também com a água, eram chamados ritos de abluções. Na plenitude dos tempos, aparece este homem chamado João. Este homem com uma característica totalmente nova, daquela que já era apresentada pelo judaísmo daquela época. Um homem asceta, um homem que vivia no deserto, um homem que se alimentava de gafanhotos e mel silvestres, com um perfil totalmente diferente daquele que já era comum para o judaísmo daquela época. E esta forma como que João agia, chamava também a atenção das autoridades religiosas, porque de fato eles não estavam compreendendo o que estava acontecendo. E é diante deste pano de fundo
que nós encontramos o evangelho de hoje. E aí gostaria de convidá-los a retomar o texto de vocês, Marcos capítulo 1, versículos de 7 a 11. Vamos ver agora como se dava este ministério de João Batista neste contexto que eu acabei de dizer a vocês. Vamos tomar o versículo 7? Olha aí no seu texto, o que está escrito no versículo 7? Naquele tempo, João Batista pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Paremos aqui. O ministério de João era diferente. Em primeiro lugar, ele pregava a palavra convidando o povo à conversão, à mudança de vida. E esta conversão, que iniciava no coração de cada pessoa, culminava num rito maior que era o batismo que João realizava no Rio Jordão. Mas o batismo de João era diferente, a sua pregação era diferente porque ela não se legitimava pelo judaísmo vigente. Tinha uma novidade que diferia. E ao mesmo tempo, João nos apresenta um elemento novo. E qual seria este elemento? Aquele que virá depois de mim. Olha que interessante, o ministério de João era um ministério que preparava as pessoas para um caminho que elas iriam trilhar com um outro que não seria João e que teria muito mais força do que ele. Então isso já não enquadrava dentro da estrutura religiosa judaica daquela época. Depois, um segundo elemento. Todas as vezes que se utiliza a palavra forte na Escritura, esse adjetivo de qualidade e de intensidade só poderia ser utilizada para o Messias, aquele que viria da parte de Deus para salvar a humanidade dos seus pecados. Então, quando João diz que depois dele vem alguém mais forte do que ele, João já estava falando de quem? Do Messias, Jesus. E diante deste que chegaria, João reconhecia o seu lugar e vai apresentar como um servo humilde, que não é capaz de desamarrar as correias das suas sandálias. Nesta época, minha gente, quem tinha o poder de desamarrar as sandálias dos pés de alguém eram apenas os escravos, que deveriam servir os seus senhores. Então, quando João diz que esse que virá depois dele é muito mais forte do que ele, e que ele não é digno de desamarrar suas sandálias, significa o quê? Que ele não serviria nem para ser um escravo. E por que João fala isso? Porque, em primeiro lugar, João tinha consciência da sua missão. Muitos dos seus seguidores começaram a perguntar: será que esse João não é o Messias? E aí João vai dizer: não sou o Messias. O ministério de João vai incomodar a religião, vai incomodar a alta hierarquia judaica. E aí eles vão mandar perguntar: quem és tu? Tu és Elias, tu és o profeta, tu és quem? E aí João vai dizer: eu sou a voz que grita no deserto. Meditávamos isso no Advento. E diante desta realidade, vem João se apresentando como aquele que se coloca como discípulo para levar os seus àquele que é maior do que ele. E agora vem já o primeiro ensinamento do Evangelho para nós hoje. Aprendermos com João a reconhecermos onde é o nosso lugar.
Porque muitas vezes corremos o risco de assumirmos algo dentro de nós que queira nos elevar de tal forma aonde nós queremos nos apresentar para os outros diante de uma realidade do trabalho, da família, das relações sociais, da vida em comum, de apresentar aquilo que nós não somos. E com o testemunho de João, minha gente, sejamos humildes para reconhecermos o nosso lugar. E mais do que isso, aprendamos com João a reconhecermos que existe alguém que é maior do que nós. E este alguém se chama Jesus. E este maior de Jesus, este mais forte de Jesus, não é de um poder vaidoso, egoísta, cheio de si, mas este mais forte e este mais poderoso no que diz respeito a Jesus é o poder do amor, da entrega, da vida doada, porque foi esse Jesus que se fez escravo, foi esse Jesus que se rebaixou para lavar os pés dos seus discípulos, e agora nós vamos ver aqui, foi esse Jesus que vai entrar junto com os pecadores para ser batizado também por João no Rio Jordão, como tantos outros. Então, esta é uma introdução que vai agora fazer com que nós nos mergulhemos neste texto e permitir que deste mergulho saia, flua a novidade da palavra que precisa nos alcançar nesta missa de hoje. Voltemos ao texto, versículo 8. Olha o que está escrito lá. Vamos ler juntos? Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, voltemos ao batismo de João. Como eu dizia no início, eram necessários 2 elementos. Primeiro, reconhecer suas culpas, seus pecados e pedir perdão. Depois, consequentemente, deveria receber este batismo, que seria um batismo de purificação para uma vida nova. Porém, havia diferença entre o batismo de João, representado como um batismo de água, e o batismo daquele que viria depois dele, Jesus, que seria o batismo com o Espírito Santo. Por que esta diferença? Porque no batismo de João, era um rito mais simples, que dizia respeito apenas à vida do cotidiano, num caminho de mudança que cada pessoa se propunha a fazer diante da pregação da palavra que caía no coração. Por isso que João iniciava o seu ministério pregando. Ouvimos isso no início do texto. João Batista pregava dizendo. E o batismo de Jesus seria diferente, por quê? Porque o batismo de Jesus alcançaria a dimensão ontológica de cada pessoa. E esta situação é diferenciada por quê? Porque no batismo cristão, cada batizado seria alcançado na dimensão mais profunda do seu ser, que seria capaz de mudar a sua condição, diferente do batismo de João, que era um batismo de purificação. Diante desta realidade, João já apresenta, dizendo, olha, vocês que receberam o batismo de água, feito por mim, não temas aquele que virá, que é maior do que eu, e queira também o batismo que ele vos proporcionará, que é o batismo completo, que os alcançará plenamente, e que terá o poder de marcá-los como um sinal que ninguém poderá roubar de cada cristão.
Vai dizer alguns místicos da igreja que Satanás fica terrivelmente irado quando chega um batizado no inferno. Por quê? Porque o batismo é ontológico e marca a pessoa de maneira indelével, e ninguém tem o poder de tirar essa marca. Por isso é um batismo com o Espírito, é um batismo de Deus, é um batismo que muda a realidade da pessoa. E vai ser diante desta realidade que o ministério de João prepara para o batismo de Jesus. Agora, vem a chave de leitura para nós compreendermos o texto de hoje e, consequentemente, a festa litúrgica de hoje. Vamos ao versículo 9. Olha o que está escrito lá. Vamos ler juntos? Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Paremos aqui. Padre, você acabou de dizer que o batismo pede duas coisas. Primeiro, o reconhecimento e o pedido de perdão pelos pecados. E segundo, uma vida nova, inaugurada com este batismo de água feito por João. Agora o texto acaba de nos apresentar que Jesus vai para a região do Jordão, entra na fila e vai ser batizado por João. Que negócio é esse? Jesus não é Deus? Sendo Deus, ele não tem pecado? Não tendo pecado, ele precisa de batismo? Boa pergunta, não é verdade, minha gente? Como é que a gente pode compreender esta palavra diante destas provocações? Agora, eu vou me valer de Bento XVI, no seu livro Jesus de Nazaré, explicando este texto sobre o batismo de Jesus. Bento XVI vai nos dizer que o amor de Deus por cada um de nós é tão grande, mas é tão grande, que quando Deus mandou o seu Filho para assumir a nossa condição, o mandou com uma missão: salvar a humanidade dos seus pecados. E este Deus, para fazer esta obra salvadora, se torna solidário à condição pecadora de cada homem e de cada mulher, e se coloca na fila que havia à beira do Rio Jordão, sendo solidário a cada pecador que padecia com o seu pecado. A solidariedade de Deus diante daquilo que nos roubava dele. A solidariedade de Deus diante daquela humanidade que padecia sob o peso do seu pecado. E um Deus que amou tanto a humanidade que foi capaz de se fazer pecado. E naquele momento entra na fila como todos os outros pecadores para ser batizado também. Mas este movimento do batismo de Deus, do batismo de Jesus, se torna diferente. A palavra batismo vem do grego, que significa imersão. Então, é um movimento de descida e ao mesmo tempo um movimento de subida. A meninada, quando está crescendo e aprende a mergulhar, fica contando para todo mundo, chama o pai, chama a mãe, chama a avó, não é? Quando vai numa piscina, quando vai em Caldas Novas, para te mostrar como é que é mergulhar. Então pula, vai lá no fundo da piscina e depois dá um outro pulo para cima e sai com a cabeça para fora e grita, pai, mãe, vovó, e aí fica todo mundo feliz. Então, mergulhar é uma imersão de descida e de subida. Agora vamos ver como se deu
esse movimento do batismo de Jesus, de descida e de subida. Voltemos ao texto, versículo 10. Olha o que está escrito. Vamos ler juntos? E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. Paremos aqui. O movimento de descida e subida que compõe o batismo foi feito onde? No Rio Jordão. Se vocês lerem um pouco da história antiga, as primeiras civilizações todas surgiram às margens de grandes rios. Rio Nilo, Rio Eufrates e agora no caso de Israel, o Rio Jordão. O rio como fonte de vida, que possibilita ao povo, à comunidade, à nação se manter, crescer e se desenvolver, porque precisam de água para viver. A água como sinal de vida. Mas a água também é simbolizada como sinal da morte. Se de repente você não sabe nadar, entra num rio que a correnteza é muito forte, ou vai ao mar e toma banho, lá a onda é muito forte, leva, o que pode acontecer? Você pode morrer afogado. Então, na água, nós encontramos duas conotações: sinal de morte e também sinal de vida. Por que o padre está falando isso? Porque para o batismo é necessário o quê? Água. E um batismo é um movimento de descida e, consequentemente, de subida. Jesus, ao ser batizado no Rio Jordão, foi mergulhado não só embaixo do rio, mas ele mergulhou no mais profundo, no inférere, que poderíamos traduzir do latim como inferno, aonde, neste mergulho profundo, ele chegou no mais profundo dos abismos, aonde habitava o pecado, a dor, a escuridão, a tristeza, a angústia, aonde habitava a morte, e neste mergulho, ele volta para cima, com a voz do Pai que o chama para resgatar todos aqueles que habitavam no vale da morte e possibilitá-los a vida. Movimento de descida e de subida. Movimento de morrer e de nascer. Olha que riqueza a teologia do batismo. Então, neste mergulho de Jesus, toda a humanidade foi beneficiada, porque ele assumiu a condição do pecado, ele assumiu a condição da morte, mistério da cruz, movimento de descida. Mas ao mesmo tempo, o Pai o chama com a voz dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu ponho todo o meu bem-querer, o sinal da vida, da ressurreição. Então o Papa Bento XVI vai dizer que no início do ministério de Jesus, porque o ministério de Jesus é inaugurado com o seu batismo, nós já temos prefigurados o mistério da morte e da cruz, e o mistério da luz e da ressurreição. E estas águas, aonde Jesus foi mergulhado, foram purificadas para que se tornassem as águas que nos batizariam do nosso pecado. Então, o batismo de Jesus, minha gente, foi para Jesus, porque Jesus não precisava de batismo. O batismo de Jesus foi para quem? Para nós, para mim, para você, para toda a humanidade, que por meio do sacramento do batismo,
deixa de ser apenas criatura de Deus e se torna filho, filha amada de Deus, porque é isso que o batismo realiza em nós. Nos tira da condição apenas de criatura e de criatura pecadora e nos eleva ao mais alto nível que não poderíamos chegar pelas nossas próprias forças. E que nível que é esse? A graça de sermos chamados filhos amados de Deus, e nós o somos. Vai dizer a primeira carta de João. Olha que interessante isso que nós acabamos de ler. Se no movimento de descida Jesus foi no mais profundo do vale da morte, para nos libertar dela, ao sair, o céu se abriu. Por que este sinal durante o batismo de Jesus? Porque até Jesus o céu estava fechado para nós. Em toda a concepção do Antigo Testamento, a fé judaica compreendia que depois da morte, a alma ia para o Sheol, que era considerado o Vale dos Mortos. Por isso que Jesus teve que descer no seu batismo neste mergulho mais profundo ao Vale da Morte, para resgatar todos aqueles que lá estavam e levar para onde? Para o céu. Porque até naquele momento o céu estava fechado. E pela ação de Jesus, o que acontece agora para nós, minha gente? O céu está aberto. E esta abertura do céu nos mostra um intercâmbio de dons entre o céu e a terra. Daquilo que Deus quer, manda e nos oferece, nós que aqui estamos, que somos os seus filhos, e aquilo que nós oferecemos e elevamos e que chega até Deus. Por isso que a carta aos Hebreus, depois vocês podem ler em casa, vai nos dizer que Jesus é o grande mediador entre nós e o Pai. Porque aquilo que nós não poderíamos fazer, que era chegar até o Pai, o céu estava fechado, através de Jesus, nós agora chegamos ao Pai, porque para nós o céu está aberto. Olha que maravilha começar 2021 com esta palavra de ânimo, de coragem, de esperança, que o céu para nós está aberto. Então todas as vezes que você estiver desanimado, triste, passando por grandes dificuldades, e que de repente elas vão tender o seu olhar para baixo, para o chão, saia, olhe para o alto, contemple o céu e repita para você: o céu para mim está aberto. O céu se abriu, e naquele momento veio o Espírito Santo como uma pomba. João dizia: eu vos batizo com água, mas aquele que virá depois de mim é mais forte e vos batizará com quem? Com o Espírito Santo. Agora, quem que aparece no batismo de Jesus, depois que o céu está aberto? O Espírito Santo, simbolizado por uma pomba. E eu amo conhecer as Escrituras, a palavra de Deus, porque ela tem sempre um significado. Nada é por acaso, nada é coincidência. Depois, se vocês lerem o livro do Gênesis, vocês vão encontrar que Deus criou os céus, os firmamentos, a terra e as águas, e o seu Espírito pairava sobre as águas. Vai nos dizer o livro do Gênesis. Mais à frente, neste mesmo livro, vocês encontrarão o relato do dilúvio, aquela grande tempestade que alagou todo
o mundo como sinal de uma humanidade pecadora e padecente que precisava ser lavada, revigorada, regenerada. E depois que o dilúvio terminou, veio como uma pomba que pairava sobre as águas, e logo Noé, com toda a sua embarcação, percebeu que já estava perto de terra firme, que o dilúvio já tinha passado. Sinal do Espírito que revela uma nova criação. Sinal do Espírito que sinaliza uma nova vida. E agora nós entendemos por que no batismo de Jesus aparece a pomba, simbolizando o Espírito Santo. Porque por meio do batismo de Jesus, Ele regeneraria cada homem e cada mulher, os fazendo homens novos, as fazendo mulheres novas, uma nova criatura, uma nova regeneração, uma nova vida, que somente o batismo em Jesus Cristo pode nos oferecer. E agora eu queria fazer uma pergunta: quem aqui nesta igreja é batizado, batizada? Levante a mão para o padre saber se tem alguém. Ótimo, podem abaixar a mão. 99% da igreja é batizada. Que graça você tem? A graça do evangelho de hoje. A graça de ser regenerado em Cristo e de ter se elevado à condição mais alta, a condição de filho amado, de filha amada que você é pelo seu batismo. Através deste batismo você foi marcada de uma forma que ninguém pode tirar esta marca, porque ela é ontológica, ela é indelével, ela é inapagável. E a partir do momento que você foi batizado, batizada, o Espírito Santo habita em você, te fazendo uma nova criatura e te convencendo que o céu está aberto e que não há morte, problema, dificuldade ou dor que possam vencer o que Jesus fez por você, por mim, por cada um de nós, e que nos foi oferecido gratuitamente no nosso batismo. Olha que maravilha compreender a palavra de Deus. Olha que maravilha compreendermos a teologia do batismo, e mais do que isso, saber que nós também fomos agraciados por este mesmo batismo. Recebemos esta unção nova, de sermos uma nova criatura em Cristo Jesus. Vamos para o versículo 11, final do texto. Olha o que está escrito lá. Vamos ler juntos? E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, e em ti ponho o meu bem-querer. Paremos aqui. A teologia bíblica vai dizer que, por excelência, o Filho de Deus, Pai, é Jesus, o Filho primogênito. E por meio deste Filho, que se hermanou a nós, que se tornou solidário a nós, que entrou na fila para ser batizados como nós, nos deu a graça através do seu batismo, que através do Filho, nós também nos tornássemos filhos. Vai dizer a teologia católica: somos filhos no Filho, porque o Filho por excelência é quem? Jesus. A voz do Pai dizia: Tu és o meu Filho. E este Filho é filho de que jeito? Muito amado. Este meu Filho é amado. Se eu em Jesus me torno filho pelo meu batismo, que tipo de filho que eu sou diante de Deus? Filho amado.
O seu batismo te deu a graça de que você se tornasse filho amado. Então, Deus, olhando para cada um de nós batizados, nos compreende como filhos amados, como Jesus é, por excelência, o seu filho amado. Mas agora você, batizado, batizada, precisa querer viver como filho amado. Não basta somente ser, precisa crer, precisa viver. Porque às vezes, muitos batizados correm o risco de não viverem como filhos amados, mas como filhos pródigos, como filhos revoltados, distantes da casa do Pai. E hoje, na festa do batismo do Senhor, permitamos com que isso que foi depositado no dia do nosso batismo se aflore, se transborde, nos encha deste amor de Deus, que nós já tivemos a graça de recebermos como presente no dia do nosso batismo. E este filho é tão amado, que nele o Pai coloca todo o seu bem-querer. É uma grande declaração de amor que o Pai faz ao seu Filho amado, Jesus. Ele é meu Filho amado porque nele eu coloco todo o meu bem-querer. E o meu bem-querer chega a cada homem e a cada mulher através do bem-querer do meu Filho. Então, Deus olhando para você, como Ele te quer, no bem-querer dEle. Olha que maravilha, além de sermos filhos muito amados, como Jesus é, somos também muito queridos por Deus, que diz hoje, em ti coloco o meu bem-querer. Gente, nós não somos qualquer coisinha não, nós somos preciosos, valorosos, temos esta graça, esta dignidade, somos filhos amados. Deus tem um bem-querer por todos nós e esta graça nos é dada por Jesus. Então, como eu dizia, se no mergulhar, no descer, Jesus voltou aos abismos da morte e resgatou a humanidade ferida pelo pecado, pela voz do Pai que grita do céu, tu és o meu filho amado, nós já temos a prefiguração da sua ressurreição, da sua vitória, da sua luz, que alcançou a humanidade ferida pelo pecado, que a redimiu do seu pecado e que a elevou à condição mais alta de filhos amados, aonde Deus coloca o seu bem-querer para que eles também desfrutassem da ressurreição do seu Filho Jesus. Movimento de descida e de subida, movimento de morte, movimento de vida, movimento de cruz e movimento de ressurreição. Manifestação da Trindade. Jesus, o Filho amado, o Espírito Santo manifestado pela pomba e a voz do Pai que diz, tu és meu Filho amado em quem eu coloco o meu bem-querer. Nesta nova obra salvadora, recriadora, quem age? A Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que todo batizado que a igreja realiza, o padre diz ao derramar a água sobre o batizando, fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o batismo é uma obra da Santíssima Trindade. Como a Santíssima Trindade foi manifestada no batismo de Jesus.
O pai dizendo: tu és o meu filho amado, em quem eu coloco todo o meu bem-querer. O filho amado sendo batizado e iniciando a sua missão de descida e de subida, e o Espírito Santo agindo por meio deste filho, batizando cada homem e cada mulher, para que todos se tornassem filhos e filhas amados do Divino Pai Eterno. Infelizmente hoje muitas pessoas já não batizam mais seus filhos. Outras querem batizar, mas querem batizar para fazer almoço, para fazer festa, para reunir família, para fazer álbum de fotografia. Não estão disponíveis a fazerem um caminho de fé para entender o que é o batismo e o que o batismo pode fazer na vida daquela criança, porque o batismo se tornou muito mais um protocolo religioso, de cumprir uma tradição familiar, do que experimentar tudo isso que o Evangelho de hoje está nos explicando sobre o que é o batismo. Quantas mães, avós, padrinhos e madrinhas chegam aqui bravas, nervosas, gritando com as nossas secretárias, porque querem que a igreja se adeque tudo às normas sociais da festa, da chácara que foi alugada, da família que vem lá do Nordeste ou do Sudeste, e que a igreja tem que estar a serviço do afã social daquele evento que se chama batismo. Por quê? Porque já não sabem mais o que é o batismo, que é tudo isso que nós acabamos de meditar. Então peçamos que nesta manhã o céu se abra para nós, e que nós, nos abrindo a este céu que está aberto, vivamos o nosso batismo, vivamos como filhos amados, sabendo que diante de Deus Ele tem um bem-querer para cada um, e experimentando este amor, este bem-querer, queira você bem também a Deus. Como Ele tem um bem-querer por você, tenha você também um bem-querer por Ele. Olha que obra maravilhosa, linda que Jesus fez em nosso favor. Olha o tanto que Ele nos amou, o tanto que Ele sofreu. Olha o que o seu mergulho ao mais profundo do abismo da morte causou sobre o seu corpo, sobre as suas chagas, e pesou sobre Ele. Mas a vitória que o Pai o concedeu, o chamando de filho amado, o elevando ao mais alto que Ele poderia chegar, como ressuscitado, para que nós também ressuscitássemos com Ele. Por isso que em Cristo nós somos uma nova criatura. O mundo canta e você acredita, dizendo que você não vale nada, mas que Ele gosta de você. Isso é mentira. Porque você vale muito, você é amado, você é bem querido, você é precioso, preciosa aos olhos de Deus, e o seu batismo te dá esta graça. Então queira viver como filho amado, queira viver com este bem-querer que Deus coloca sobre você no dia do seu batismo. Queira contemplar este céu aberto, viva este intercâmbio de dons entre o céu e a terra, e permita que hoje esta palavra te ensine e te mostre o caminho, para que o seu ano de 2021 seja diferente do ano de 2020. Então vamos encerrar pedindo isso. Por um instante, feche os seus olhos, incline a sua cabeça, reze. Você tem vivido como filho amado, como filha amada? Você tem permitido com que o amor de Deus brote no seu coração diante das suas atitudes, da sua fala, do seu jeito de ser? Diante das dificuldades, você tem contemplado que o céu está aberto para você, e que você também é querido aos olhos de Deus? Na sua relação com Deus,
Você tem bem-querer por Ele? Você o ama como Ele te ama? Vai pedindo, Senhor, que esta obra iniciada no meu batismo se concretize a cada dia, porque eu quero ser uma nova criatura. Eu quero viver este novo ano que está começando de uma forma nova, como filho amado, como filha amada. Todas as vezes, Jesus, que os meus olhares caírem para baixo, me dê a graça do Teu Espírito, de levantar a minha cabeça para o alto, de olhar o céu, e de saber que o céu está aberto para mim, e que eu quero fazer esta experiência. Permita, meu irmão, minha irmã, que hoje esta palavra te alcance. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito